Bem-vindos de volta à nossa série Olhando para Jesus. Hoje eu vou trazer um autor que a gente já viu, mas ele é um dos meus favoritos, John Flavel. Ele é um autor do século XVII e é apenas uma pequena citação que nós temos dele, mas é muito poderosa e mostra a vocês realmente o coração do homem que estudou as Escrituras e nas Escrituras ele viu Jesus. E olha ao seu redor. O universo inteiro é complexo e bonito como é. E percebe que não é nada. Que tudo isso empalidece a sua beleza, as maravilhas em comparação com o Senhor Jesus. E é a minha oração que todos nós tenhamos um coração como o de John Flavel. E eu vou ler agora. Ó belo sol, bela lua, belas estrelas, belas flores, belas rosas, lindos lírios e belas criaturas, mas ó 10.000 vezes mais justo Senhor Jesus. Então ele diz, infelizmente, eu te injustiço ao fazer uma comparação desta maneira. Ó sol e lua sombrios, mas ó justo Senhor Jesus. Ó flores e rosas sombrias e lírios sombrios, mas ó justo, isso mesmo, justo Senhor Jesus. Ó, todas as coisas justas são sombrias, deformadas e sem beleza, quando estão ao lado do mais belo, o Senhor Jesus. Ó céu sombrio, mas Cristo belo. Ó anjos sombrios, mas ó incrivelmente belo Senhor Jesus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, olhamos para os nossos corações e vemos muitas coisas que estão faltando. Até mesmo muitos ídolos que não deveriam estar aqui. Desejaríamos ser servos úteis e ter ministérios frutíferos. Mas, Senhor, evitamos todas essas petições e pedimos a Ti um presente maior. Nos mostre Cristo e faça Cristo precioso para nós. Nos dê um coração que ame o Seu Filho, excepcionalmente acima de todas as coisas, acima do ministério, acima da pregação. Que Ele venha reinar supremamente como o desejo do nosso coração. Então, Senhor, nós sabemos que se as coisas são ditas dessa maneira no nosso coração, que tudo mais cairá em ordem. Ó Senhor, nos dê um coração, nos deixe ser conhecidos por uma coisa, aquele homem, aquela mulher que amaram Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que nós precisamos ver é que John Flavel não está desprezando a criação de Deus. Ele diz, ó belo sol, bela lua, belas estrelas, belas flores, belas rosas, lindos lírios e belas criaturas. Quando olhamos ao redor de nós, neste mundo, mesmo as peças mais simples da criação, nós vemos uma complexidade que deve nos fazer cair de joelhos e nos maravilhar. Uma simples folha na árvore, ou um grilo em uma folha, ou seja, um girino nadando na água, ou os veados correndo pelo pasto. Todas essas coisas, os céus, as estrelas, o sol, a lua, tudo isso está declarando constantemente a glória de Deus. E há complexidade suficiente de beleza e de maravilha, até mesmo nas coisas que foram feitas, que poderíamos gastar incontáveis vidas buscando a glória de Deus, e essas coisas nunca chegariam ao fim. Mas há algo, há alguém que é mais, e quando nós comparamos até mesmo as maravilhas da criação com Ele, em um vislumbre dele, não só empalidece a beleza dessas coisas, mas em comparação com a beleza dele, é praticamente como se fossem feios.
torcidos, deformados, deslocados. E esse é o ponto que John Flavel está procurando fazer aqui. Ele diz: ó belo sol, bela lua, belas estrelas, belas flores, belas rosas, lindos lírios e belas criaturas. Mas ó 10.000 vezes mais justo Senhor Jesus. Quando ouvimos algo assim, nós precisamos saber que não é simplesmente metáfora, não é uma hipérbole, um exagero, algo que descartamos como uma opinião romântica de um poeta. É bíblico, você entende? Isso é bíblico. Isso é o que a Escritura diz sobre ele. E nós devemos agir com base na fé. Nós devemos acreditar que ele é tão grande como a Escritura declara que ele é. E que até mesmo a palavra inspirada é curta por causa das nossas limitações de revelar para todos nós que ele é muito mais justo do que qualquer coisa que os céus já viram, foi feito. Se o ouvido já ouviu falar e os olhos já viram, enfim. Ele fez essas coisas. Quanto mais aquele que os fez. E é isso que deve nos mover. Fé que Deus é tão grande e maravilhoso, quanto excelente, tão bonito, quanto Ele afirma ser. Ele afirma ser. Depois de descrever Jesus dessa maneira, de uma forma milagrosa, de uma forma linda, mais justo do que toda a criação, ele volta e diz que, Flavel diz, que eu injustiçaria ele se eu comparasse dessa maneira. Você entende? Este é o verdadeiro pregador. Quando ele esgota cada comparação, cada ilustração, quando ele puxa para fora do seu peito, trabalhando assim, com todas as ferramentas para tentar mostrar como Jesus é maravilhoso. Ele apenas sai do púlpito, da plataforma, com a cabeça baixa, e ele se sente injustiçado com Cristo. Eu acho que poderia alinhar aqui Calvino, Spurgeon, Hodge. Eu poderia até trazer de volta R.C. Sproul. E não importa o que eles tenham escrito, não me importa o que eles disseram, eles abaixariam a cabeça e diriam que é uma coisa vergonhosa. Eles diriam porque não chegaram perto de descrever quem Jesus realmente é. Quem ele realmente é. E ele diz, eu tinha injustiça fazer uma comparação dessa maneira. Agora ele vai voltar. E mesmo que ele tenha chamado o sol de belo e a lua de bela e as flores de belas, ele diz, em comparação com Jesus, ele diz o seguinte: ó sol e lua sombrios. Agora pense sobre isso. A lua, nós podemos abraçar ela com os nossos olhos sem nos cegar. Mas e o sol? Você é informado e com razão, não olhe diretamente para o sol. Isso cegaria os seus olhos. Então, quanto mais glorioso, quanto mais cheio de luz é aquele que transformou o sol em sol. Ó sol e lua sombrios, mas ó justo Senhor Jesus, ó flores e rosas sombrias e lírios sombrios, mas ó justo, justo, isso mesmo, justo Senhor Jesus. Olha, eu tive a sorte que a minha esposa, ela tem algo como, ela adora plantar flores. Eu estive na Holanda e eu vi magníficos campos de flores que crescem lá e a fragrância é impressionante, a beleza então, e ainda assim é uma coisa deformada em comparação com a fragrância de Cristo. Então ele continua, ele diz, mas ó justo, justo, isso mesmo, justo Senhor Jesus, ó todas as coisas justas. Ele diz, reúne tudo. Basicamente, pegue cada coisa justa e bonita neste planeta, junte tudo, e ele diz que
quando comparado a Jesus, isso tudo se torna coisas sombrias, deformadas e sem beleza. Quando estão ao lado do mais belo, o Senhor Jesus. E se a criação pudesse falar, se as flores falassem, se os animais pudessem falar, acho que todos eles abaixariam a cabeça e diriam que é isso mesmo. Quero dizer, pense em Isaías 6:6, quero dizer, Isaías 6:1-3. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor, vemos os serafins ali magníficos, seres angelicais, ardentes. Não sabemos se o que estava queimando estava vindo de dentro deles, não sabemos se o que queima é apenas um reflexo deles, refletindo a glória de quem está sentado no trono, mas olha o que eles fazem, eles inclinam a cabeça, eles cobrem os seus pés, eles cobrem os seus rostos. Toda a criação, se pudesse falar, daria o mesmo testemunho a respeito da sua beleza, do seu poder, da sua glória. É o suficiente para fazer uma mente ficar louca. Eu acho que às vezes é a razão pela qual os profetas são identificados como homens loucos. Eles viram muito de Deus. E acho que todos diriam, sim, não temos beleza comparado a Ele. E Ele diz, ó céu sombrio, mas Cristo belo. Você sabe que eu estive nas montanhas dos Andes. Eu estive perto de 18 mil pés. E à noite, você não pode acreditar. O número de estrelas no céu é como se houvesse mais estrelas do que há. Há escuridão. E a beleza disso é de tirar o fôlego. Mas comparado a Cristo, é tudo sombrio, escuro. Diz, ó anjos sombrios, mas ó incrivelmente belo Senhor Jesus. Há uma passagem que me vem à mente para mim aqui, e está falando sobre sabedoria em Provérbios capítulo 3, e diz que quão abençoado é o homem que adquire a sabedoria, que encontra. Acredito que, em algum grau, isso é uma sombra ou um tipo da pessoa de Cristo, do Logos revelado do céu. E diz, falando de sabedoria, mas vamos aplicá-lo. Vamos aplicar isso a Cristo, que a nossa sabedoria diz. Se mudarmos para o masculino, fica assim. Melhor é o lucro que ele dá do que o da prata. E melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso é do que pérolas. E tudo o que podes desejar não é comparável a ele. Olha, eu sei que se eu puder simplesmente ver Cristo como Ele é, ver mais e mais de Cristo, muito do meu problema com o pecado será resolvido. Tanto do meu problema de devoção, o meu coração não seria tão obstinado. Ele amarraria a si mesmo, se necessário, a um poste e fixaria a minha face e viraria ela em direção a Cristo e cimentaria ela nessa direção. Nós precisamos ver mais de Cristo como Ele é revelado nas Escrituras. E os ministros de Cristo precisam pregar mais de Cristo como Ele é revelado nas Escrituras. Eu quero encerrar olhando para uma passagem. Normalmente nós apenas lidamos com uma citação, mas eu estava fazendo um estudo há anos atrás sobre 1 Tessalonicenses, e há uma passagem que Paulo está falando sobre a sua pregação inicial. Ele fala sobre como os outros relataram aos Tessalonicenses que receberam Paulo lá no Evangelho. Ele diz no versículo 9, capítulo 1, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertesse a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E havia algo dito por Edmundo Ebert, e eu ainda me lembro disso, após estes anos, e eu recomendo fortemente todos os seus comentários. Se você notar a ordem aqui, mesmo como aparece no nosso texto em português, diz que eles se voltam para Deus, deixando os ídolos e se convertendo a Deus. A ideia é que, na pregação do Evangelho, eles tiveram uma visão de Deus.
Eles tiveram uma visão de Cristo na pregação do Evangelho. E foi isso que os levou a se afastarem dos ídolos vãos que estavam na vida deles. Não é tanto que o mundo gentil estava olhando para todos os seus ídolos e dizendo isso não nos agrada mais, ou eles estavam desdenhando das suas antigas religiões pagãs e estavam procurando por algo novo. Não, eles estavam totalmente satisfeitos com seus ídolos, o seu paganismo, seus rituais vazios e vãos. Eles estavam satisfeitos com tudo isso. Até que este pequeno pregador apareceu. Provavelmente, ainda assim, maltrapilho, espancado, cheio de marcas da perseguição em cidades anteriores. E ele aparece e lá no mercado ele prega. Ele começa a pregar Cristo. E quando alguns deles, pelo poder do Espírito Santo, enxergaram Cristo, eles se converteram a Deus e largaram os ídolos. Eles viram a diferença. E você entende? Nós temos que pregar Cristo, nós temos que estudar Cristo, e nós temos que pregar Cristo para que nós mesmos e as pessoas que nos escutam nós possamos começar a interpretar tudo mais, todo mundo à luz da beleza de Cristo. E como eles enxergam mais assim, mais dele, eles vão se tornar cada vez menos satisfeitos com qualquer alternativa que o mundo afirme ser capaz de oferecer. E eu digo isso o tempo todo nessas pequenas sessões de olhando para Jesus que nós estamos tendo, mas eu quero dizer algo de mim mesmo, assim, porque eu preciso desesperadamente. Você não precisa apenas olhar para Jesus, mas olhar mais e mais e mais a Jesus. E em seguida, como ministros de Cristo, como seus arautos, nós precisamos pregar mais de Cristo. Tanto de Cristo e pregá-lo assim de tal maneira que vai deixar o povo de Deus insatisfeito com cada alternativa. Bem, eu espero que tenha sido útil. Eu espero que isso mostre mais uma vez a nossa necessidade de Jesus, sempre. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as circunstâncias, nossa necessidade é sempre a mesma, de conhecer mais a respeito de Jesus. E é por isso que nós estudamos as Escrituras. E mais uma vez, é por isso que também nós lemos muitos livros muito antigos. Deus os abençoe.